Graça e paz, meus queridos irmãos do Caminho da Fé. Tudo bem com vocês? Então, aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade de Capoeira, Ceará, Brasil. Hoje nós iremos trazer uma reflexão na parábola dos servos vigilantes. Meus queridos irmãos, também eu quero agradecer primeiramente a Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, por Jesus, pelo Espírito Santo. Quero agradecer aos novos inscritos. Sempre esteja compartilhando o conteúdo desse canal, porque certamente tem uma pessoa que precisa ouvir. Em relação dos minutos de oração, sempre deixe lá no comentário seus pedidos de oração, que estaremos sim orando. Eu não coloco horário fixo, determinado, porque eu saio muito, tenho outros compromissos, e eu posso falhar naquele horário. Mas geralmente eu estou postando os vídeos na viração do dia, assim, ou 6 horas, ou antes das 6 horas, que são 18 horas, Então, nós hoje vamos estar meditando na parábola do servo vigilante. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, sem dúvida. Tudo já está caminhando para o fim desta jornada aqui na terra, O fim de todas as coisas, é como eu falei no livro anterior, na parábola lá das 10 virgens, tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, o alfa, o gênesis, o começo, o meio, que foi os 450 anos de silêncio que o Senhor passou com a humanidade, e o fim, que é o ômega, o fim de todas as coisas. Essa terra ela vai ser destruída com fogo. A Bíblia está bem claro, está muito transparente isso. E a parábola dos servos vigilantes, o Senhor, Ele traz essa parábola porque Ele não quer pegar ninguém de surpresa. É certo que nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus, mas Ele deixou sinais, Ele deixou dicas, Ele deixou orientações, Ele deixou meios para a gente sempre estar preparado. A última parábola que nós vimos foi a parábola das 10 virgens, As prudentes e as loucas, que são iguais, as prudentes que são salvas, que são a semente de Deus, que passaram, que tem a semente de Deus, passaram pelo novo nascimento, a regeneração, vida nova. E as loucas, que era igual, se veste como as prudentes, vivia como as prudentes, estava dentro dessas denominações, mas elas eram loucas porque elas eram religiosas, simplesmente. E o Senhor não conta com religiosos. Ele conta com servos que seja nascido de novo. Depois eu vou estar dando uma palavra aqui, a diferença do que é servo, salvo, nascido de novo e o religioso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 12, 35. Estejam cingindo os vossos lombos e acesas as vossas cadeias, e sede vós semelhante aos homens que estava o Senhor, aos homens que esperava o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os servos. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que ninguém imagina.
Logo de princípio, dá o entender, subentende-se que essa parábola aqui, Jesus está dando uma dica que ele ama aos servos deles que são vigilantes. Então, ele dá essa dica, vigie, estejam preparados, vigie, se preparem. E nessa parábola, o Senhor traz essa conotação da importância da vigilância, da importância de estar sempre em vigilância. No versículo 35, ele declara: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas cadeias. Perdão, meus queridos irmãos, não é cadeias, é candeias. Estejam cingindo os vossos lombos e acesa as vossas candeias. O importante é a gente ver nessa parábola aqui o contexto que Jesus está contando esta parábola. Esse contexto é de um grande discurso que ele estava numa grande multidão, e então ele vem com essa proposta desta parábola. E no meio desta multidão que ele estava contando esta parábola, ele, em primeiro lugar, ele colocou os discípulos no mesmo contexto. Falou para primeiro os discípulos. No início da parábola, Jesus começa a parabolar sobre a parábola dos servos vigilantes. Começou a falar para os discípulos e os que estavam mais próximos dos discípulos, como por exemplo a comissão dos 70. E no final da parábola, ele começou a falar para a grande multidão. E nessa mesma parábola, Jesus inseriu mais duas parábolas. Ele contou a parábola do rico insensato e a parábola dos dois servos. A primeira parábola, que foi do rico insensato, Jesus ele aponta para aquelas pessoas que depositam toda a sua confiança nas suas riquezas, nos seus bens, nas coisas que vão perecer, nas coisas efêmeras. Então, essa foi a primeira parábola entre essas três parábolas. E nessa parábola do rico insensato, nós temos um contraste do servo vigilante. Então, o servo, tolo, louco, que é o rico insensato, e o servo vigilante, que está ali na vigília para esperar o seu senhor a qualquer momento. Então, nessa parábola, a gente pode observar que os dois contrastes enquanto o rico insensato está com o seu coração na terra, o servo vigilante está com o seu coração no céu. Já a parábola dos dois servos se trata justamente dos servos vigilantes, que é o contraste, com o servo imprudente. O servo vigilante e o servo imprudente. O servo vigilante sempre é aquele servo que está organizando a sua vida para a vinda de Jesus, olhando sua candeia, olhando para dentro de você o que é que está faltando na busca da oração, na busca da palavra. E os servos e os dois servos é aqueles que não está vigiando, é aqueles que levam uma vida relapsa. Bem, a qualquer momento Jesus vem e eu vou, mas não condiz com aquilo que ele está proferindo. E como podemos explicar a parábola do servo vigilante?
Isso deixa bem claro, né, que fala sobre a vigilância. Em toda a parábola dá essa conotação, em toda a parábola do servo vigilante. Então, no versículo 35, Jesus falou: esteja cingido os vossos lombos. O que é isso? É que de primeiro, naquela época, os homens usavam umas túnicas compridas e eles tinham que ter um cinto. Esse cinto, ele enrolava a túnica acima da cintura, amarrava acima da cintura, porque a qualquer momento, se viesse um inimigo, se fosse para correr, com a túnica sem estar cingida, que cingida era enrolada e amarrada, como era que ele podia correr? Então ele tinha que ter esse cuidado com a túnica, com a vestimenta. E essa vestimenta é a vestimenta espiritual. Ficar em alerta. Nós não estamos de brincadeira, irmão. Está aí a agenda do anticristo, está aí a agenda global, está aí tudo preparado. Devemos estar com os nossos lombos cingidos. Então, ainda dentro dessa explicação, o servo vigilante tinha que sempre estar com essas vestimentas, era acima do joelho, que elas era, o cinto tinha que ser amarrado acima da cintura, para que as vestes ficassem acima dos joelhos, assim com prontidão de vigilância, vivendo no mundo, mas sabemos que não somos do mundo. Estamos olhando os sinais da volta do nosso Senhor. Aplicando esta parábola para os dias de hoje, o servo vigilante é aquele que sempre deve estar preparado. Não é se preparar, não. Preparados para a vinda do seu Senhor. Também é aquele servo que está sempre pronto para servir a causa do rei, sempre pronto para estar trabalhando para Jesus. Uma coisa que eu estou vendo que muitos estão perdendo o interesse, o ide glorioso. É imperativo, significa dizer que é obrigatório, é um mandamento. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e ide fazei discípulo. Então o servo vigilante é aquele que está preparado a qualquer momento que o seu Senhor falar, vá ali, ele conduzir, e ele está sempre trabalhando pela causa do Senhor e defendendo a causa do Senhor. E não esquecendo, além dele estar na vigilância do trabalho do Senhor, ele tem que estar numa forma adequada, esperando a qualquer momento a última trombeta tocar e ele ir embora. Outra expressão também que Jesus usa, ele diz: e que esteja também as vossas candeias acesas. Porque naquela época não tinha luz elétrica, não tinha lanterna, e tinha que ter essa candeia acesa, ela tem que ser acesa. É o caso das 10 virgens, acesa e com reservas. Então, levando para a parábola, se esse servo não tivesse com os lombos cingidos, não tivesse com a sua candeia acesa, jamais, em tempo algum, ele poderia abrir a porta para o seu Senhor. Como? Porque ele não tinha essa atitude de vigilância. Mas por quê? Porque certamente ele ia tropeçar no escuro, ele ia cair. E remetendo o que a palavra de Deus fala lá nas 10 virgens, fala também da noite. E aqui a parábola do servo vigilante fala da noite. A noite remete escuridão. Escuridão remete tribulação. Tribulação remete para o servo vigilante toda atitude de vigilância. Essa parábola fala também a necessidade de servir.
a necessidade de estar preparado, a necessidade de sermos vigilantes. E nessa parábola está bem claro que é igual à parábola das 10 virgens. Vigilância. E nesta parábola também a gente pode ver que esse servo será recompensado. Será recompensado porque o próprio Senhor servirá o seu servo. Do ponto de vista humano, essa cena é impensável, mas Jesus vai servir aquele servo que está em vigilância, aquele servo que está esperando seu Senhor, porque quem está em vigilância, quem está com os lombos cingidos, quem está com as candeias acesas, é porque creu na palavra, não creu só em ouvir falar, não creu só porque está dentro de uma instituição religiosa, não creu só porque foi batizado nas águas, não creu só porque tem um cartão de membro, porque exerce uma liderança, não, porque creu, porque foi vigilante e por conta desta atitude, ele será recompensado, o próprio Senhor o servirá. Agora pense comigo, você já parou para imaginar o nosso Senhor servindo a gente? É uma cena que, humanamente falando, não faz sentido. Na ótica humana, não faz sentido, mas isso é o que Jesus, é o que Deus, é o que o Espírito Santo tem preparado para nós. Quantas vezes, meus queridos irmãos, somos desprezados por tudo e por todos, mas se formos fiel, o próprio Jesus nos servirá. Aleluia! Mas Jesus, no seu ministério aqui humano, quando ele estava na terra como homem, ele deu o exemplo de servir. Ele fez exatamente assim quando ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele lavou os pés dos discípulos. Porque ali, aquele contexto, eles andavam de sandálias, eles andavam na poeira do deserto e eles se deitavam assim quase debruçados na mesa e um pé ficava junto de outro pessoa que estava na mesa, quase no rosto, e eles tinham o costume de lavar os pés. E Jesus se levantou, se cingiu os lombos, pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavando os pés de todos os discípulos, a ponto de Pedro não entender, porque Pedro viu aquela grandeza, lavar os meus pés. Como, Senhor? Eu nem vou criticar, eu entendo, mas Jesus, ele disse, aquele que não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo. Então significa dizer, se você não serve, você não tem parte com Jesus. Isso é atitude também do servo vigilante. Então Jesus tomou o lugar do servo e serviu a todos. Eu gosto muito desse dito popular. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Então, isso é uma das características do servo vigilante. E o Senhor Jesus, na sua plenitude, ele virá e vai demonstrar isso com todo o poder de glória para aqueles que foi fiel a ele até a morte. Ele vai servir nas bordas do Cordeiro. Ele vai nos servir. Aleluia, meus queridos. Ele acolherá seus servos nas bordas celestial. Que prazer, que maravilha, que coisa grande. O mundo não entende isso. Ninguém entende isso com mentes humanas. Mas não podemos esquecer que essa parábola, o ponto central, o que é mais enfático nessa palavra, é a vigilância
em termo do servo estar sempre esperando o seu Senhor. Lembra não que eu falei na última parábola? Mesmo se a gente não alcançar a vinda de Jesus, se a nossa partida for hoje, nós devemos estar sempre vigilantes. Aí a pergunta é essa: quando será que vem o Senhor? Os crentes não sabem, nenhum crente sabe, ninguém sabe. Mas os crentes genuínos, os salvos, os redimidos, os lavados, os que têm a semente de Deus, os novos nascidos, esse estará em vigilância. Lembra que eu falei em um dos vídeos que muitos marcaram a vinda de Jesus e ficaram envergonhados. E muitos ainda vão ficar envergonhados. Ou seja, eles não sabem, os crentes não sabem, nós não sabemos. Mas por isso que devemos estar sempre vigilantes. Porque a qualquer vigília da noite, o Senhor virá. E Jesus enfatiza muito isso no versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os acharem assim como vigilante. Bem-aventurados são os tais servos que o Senhor encontrar nas vigílias. Para explicar melhor, essas 3 vigílias é porque os costumes dos romanos tinha esse costume de separar as vigílias em 3 turnos. Perdão, queridos, os romanos tinham o costume de dividir em 4 vigílias. Então, o Senhor, ele fala: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim o encontrar, será bem-aventurados os tais servos. Então, isso remete que os servos vigilantes, eles estão em seus postos, vigilando a qualquer hora, a qualquer vigília, seja a primeira vigília, seja a segunda vigília, seja a terceira vigília ou a quarta vigília, eles estão em prontidão sempre, vivendo do mundo, sabendo que não é do mundo, no meio do mundo, sabendo que não é do mundo, tendo as coisas, mas vivendo como se não tivesse, porque a qualquer momento o Senhor pode raiar nas nuvens. É por isso que o Senhor Jesus disse que esses tais servos vigilantes, eles são bem-aventurados, porque eles estão na vigília, ninguém tira eles da vigília, ninguém tira a semente de Deus dentro deles, porque eles são nascidos de novo, ninguém tira as convicções dele. Pode tudo, o sistema mudar, tudo se acabar, pode vir perseguição, pode vir o que for, mas ele está na vigília. Pode vir os escândalos, pode vir gente saindo, gente entrando, mas ele está na vigília. Ele pode estar doente, ele pode estar passando por coisas difíceis, dificuldades, mas ele está na vigília. E com esses tais, o Senhor classificou de bem-aventurados. Eles têm uma postura de servos vigilantes, lembra não? Lombos cingidos e as lamparinas cheias, né? Como remete lá nas 10 virgens, o azeite de reserva é o novo nascimento. É a semente de Deus dentro do coração daquele servo vigilante. E o Senhor Jesus, ele remete essa parábola também da vigilância, a ideia da parábola do ladrão. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite viria,
o ladrão, ele estaria vigilante, ele estaria preparado. Não tem essa não, irmão. Eu vou me preparar quando eu estiver mais perto. Não, isso é renegar a promessa, isso é não estar pronto, isso é viver uma vida de religiosidade, isso é viver uma vida que não tem esperança nas coisas celestial do céu. Hoje a gente vive num contexto que dentro das nossas organizações religiosas, muitos estão tendendo para dois fatores: o materialismo e a apostasia. Coisas têm mais valor do que pessoas, animais têm mais valor do que pessoas, e por aí vai. Portanto, sejamos vigilantes. É por conta disso que os servos do Senhor têm que estar vigilantes, preparados em todo o tempo todo, porque a qualquer momento Jesus arraiará nas nuvens e nós seremos bem-aventurados. Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de toda bondade, de todo amor, nós a Ti te louvamos, nós a Ti te bendizemos, te agradecemos por mais um dia, meu Pai. Te agradecemos porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Ó Senhor, nos ajuda o ouvinte que está do outro lado a ser vigilante, a ser prudente, a estar com seus lombos cingidos, a estar com suas candeias acesas, até a reserva, até o novo nascimento. Ó meu Pai, eu te peço, em nome santo de Jesus, vem ajudando aquele que ainda não tem certeza de salvação, que tem dúvida, que fica incrédulo, fica perguntando: como é que eu vou, como é que eu posso, se eu tenho tantas fraquezas, quando a tua palavra é bem clara: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então eu te apresento essas pessoas, Senhor, venha despertando a tua igreja no Brasil, venha dando força aos teus servos que estão fracos, que estão cansados, desanimados. Adestra, meu Senhor, nesta manhã, as suas mãos para a peleja. Senhor, calça, Senhor, ajuda a calçar a sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. Calca os caminhos do inimigo nesta dia, Senhor. Em nome de Jesus, dê uma injeção de ânimo na tua igreja. Levanta homens e mulheres que sejam vigilantes. Levanta homens e mulheres, Senhor, que o Senhor possa contar. Esconda a tua igreja na terra, Senhor. Nos livra do mal, Pai. Nos dê graça para nunca te negar. Nos dê graça para estarmos em prontidão. Nos dê graça para estarmos vigilantes. Nos dê graça para cumprir o ID glorioso. Nos dê graça para viver uma vida digna. Ó Senhor, sara os corações, cura as almas feridas. Muitos servos teus estão feridos, muitos soldados caídos pelo chão. Ó Senhor, aviva a tua obra em nós, Senhor. Nos dê um novo, Senhor, um novo renovo nesta manhã. Ó meu Pai, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai restaurando. Ninguém pode destruir aquilo que o Senhor construiu antes da fundação do século. Ó Senhor, nenhuma agenda, nenhuma filosofia vã, nenhum segmento pode aplacar, destruir a tua obra redentora na vida dos teus servos, na vida, Senhor, das famílias. Ó Pai, muito obrigado por esta parábola, porque o Senhor tem nos dado dicas, Senhor. Muito obrigado porque um dia nós seremos chamados de bem-aventurados. Ó, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ajudando a ser vigilante. Muito obrigado, Senhor,
por ouvir naquele dia, servo bom e fiel, vinde para o meu reino. Muito obrigado, porque naquele dia o Senhor vai nos servir, vamos sentar na mesa das bordas do Cordeiro, vamos estar ali contigo eternamente, para todos sempre, amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, ao leão da tribo de Judá. Tributamos a ti a honra, tributamos a ti a glória, tributamos a ti o louvor, a soberania, a sabedoria, as ações de graça. Oh, meu Senhor, muito obrigado por tudo. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, não esqueça de estar compartilhando este conteúdo, porque tem pessoas que precisam. E os seus pedidos de oração, nos minutos de oração, deixe lá na descrição que estaremos orando. Eu faço o vídeo e eu estou orando quando eu desço todos os dias. Deus abençoe a todos, graça e paz.